Meu nome é Angelita Menezes, eu sou psicóloga, educadora, analista junguiana e, como eu tinha prometido, nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre alma gentil. Eu tenho refletido muito sobre a questão da gentileza. Não só a gentileza que a gente pode fazer para os outros, mas também a gentileza que a gente pode fazer para nós mesmos. Então, eu quis dar o título de Alma Gentil porque eu tenho buscado a gentileza da minha alma e tenho observado muito para tentar descobrir como é que a gente perde a gentileza da alma. Alguns de vocês sabem que eu passei por uma experiência incrível agora de receber o meu netinho, Liam, filho da minha filha mais velha, da Renata, e do Nathan, que é meu genro. E eu tive a oportunidade de acompanhar o parto e Renata e Nathan escolheram fazer um parto gentil. Eles chamam no Canadá esse tipo de parto gentil. Por que é um parto gentil? Porque as pessoas da sua família que você quer que estejam e que você se sente confortável para que estejam do teu lado naquele momento, possam estar com você. E ela optou por um parto em casa, onde estávamos eu e o marido dela e os filhos cães que ele já tem, a Mel e o Bruce, e a Doula e a midwife. Então foram momentos muito intensos, foram momentos conduzidos com muito carinho, com muito amor, com muita gentileza, e foi assim que nós demos as boas-vindas a Liam quando ele chegou no mundo. E a partir daí, a gente começa a perceber o quanto nós podemos ser recebidos em nossos primeiros momentos de vida com tanto amor, com tanta alegria, com tanta compreensão, apesar do cansaço, né, de se cuidar de um recém-nascido, das noites mal dormidas, mas como aquela vida importa para cada um de nós. Como os vizinhos se alegram, né? As pessoas, a gente passava na rua, os vizinhos perguntavam como ela estava, né? Como é que estava Baby Liam. E era muita gentileza vindo de todos os lados, né? Os vizinhos lá no Canadá levavam comida, mandavam, né, objetos, presentes e sempre estavam muito cuidadosos, né, em ser o mínimo invasivos possível num momento tão mágico e ao mesmo tempo delicado da vida de um casal que recebe um novo bebê. Então, tudo que uma criança faz, e eu creio que isso é uma realidade para a maioria de nós, né? Tudo que um bebê faz é trazido com muita alegria, com muita festa, sejam os movimentos já intencionais ou aqueles movimentos involuntários, a gente sempre celebra, né? O Jung vai dizer que a gente paga um preço muito alto por nosso processo civilizatório e que é um movimento necessário, né? Porque a gente vai se inserir numa sociedade com regras, com normas, mas que tem um outro custo, que eu tenho pensado muito que talvez um dos custos seja justamente a perda dessa leveza e dessa gentileza. Por quê? Porque quando o bebê, né, começa a aprender, tudo é bonito, tudo é permitido. A gente celebra quando ele faz um cocô, quando ele faz um xixi, quando ele dá um arrotinho, não é? E depois que a criança vai crescendo e que ela precisa se adaptar ao mundo, a influência desses limites culturais e sociais começam a pesar na educação e na formação desse sujeito. Então é quando a gente começa a dar os limites, né? Mas assim, o que é que eu quero conversar com vocês hoje? Quais são os limites reais
E quais são os limites que a gente de repente está exagerando na nossa condução educativa em relação à sociedade, em relação aos nossos filhos? E por que é que isso pode ser mais leve ou mais pesado a depender de vários fatores? Um deles, é óbvio, é a cultura na qual estamos inseridos. Mas vamos lá. Então essa criança começa a crescer e a gente começa a dizer, opa, não arrota na frente das pessoas que isso é feio, né? Não pode soltar pum, né? Não pode dizer esta ou aquela palavra, não pode se comportar deste ou daquela maneira. Claro, gente, como eu já disse, é necessário, nós vivemos em sociedade, a gente precisa aprender a lidar com limites e regras, a gente vai ter uma consciência focada no nosso processo de adaptação e de regras de convivência social e etc. Mas veja, se eu começo, né, a conduzir essa criança sem uma inibição vergonhosa, essa criança vai entender que ela não pode fazer determinadas coisas em qualquer lugar, mas que ela não está sendo, como é que eu posso dizer? Ela não está sendo julgada por isso, né? E aí é uma atenção muito grande para o como a gente pode comunicar, né? Principalmente a uma criança, que ela não pode fazer algo não porque seja errado, não porque seja sujo, não porque seja feio, não porque ela seja uma criança ruim ou uma criança que não sabe se comportar, né? Mas porque a gente vive numa sociedade com regras e algumas coisas a gente precisa aprender a esconder socialmente, né? Porque não é muito bem visto no coletivo, vamos pensar, né? Isso eu tô pensando nas nossas idiosincrasias do cotidiano. Mas existem outros movimentos, né, que a gente faz e que começa a autorizar ou desautorizar essa criança a explorar o mundo, a explorar a vida, a dizer o que ela sente, o que ela pensa. E muitas vezes a gente trata essa criança de forma ríspida, e essa criança começa a sentir medo. Ela começa a sentir medo de ser quem ela é, né? Ou ela começa a ter reações mais agressivas para se defender de algo que ela sente e percebe como ameaçadora. Então, se a gente parar para pensar, né, na nossa vida, por exemplo, né, na vida de cada um de nós, claro que eu tenho percebido, e isso é uma coisa que me deixa muito feliz, o quanto os jovens de hoje, né, que são esses jovens casais que estão com 20 anos, ou essa nova geração com 20 anos ou menos, né, adolescentes com 15 anos, tem tido um nível de compreensão um pouco melhor sobre essas gentilezas que a gente precisa ter, esse cuidado que a gente precisa ter na hora de lidar com o outro. Claro, a gente não pode generalizar, não é todo mundo. Às vezes a gente não teve ainda nem oportunidade de pensar sobre isso, né? E a gente naturaliza esse nosso jeito de ser e de estar no mundo. Então, falar sobre isso para mim é importante porque a gente pode ajudar algumas pessoas a repensar alguns desses posicionamentos, né? Então, se eu vou dizer algo a alguém, eu posso dizer com gentileza. Eu não preciso diminuir essa pessoa, eu não preciso menosprezar essa pessoa, né? Eu me lembro que quando as meninas eram pequenas, a gente assistindo o desenho do Bambi, aí tem uma hora que Tambor, né, que é um amiguinho do Bambi lá, que é meio sapeca, o Tambor diz alguma coisa ou algumas coisas desagradáveis sobre Bambi, né, porque ele começa a dar risada, porque o Bambi não consegue ainda ficar firme sobre as suas próprias patas, e aí o Tambor diz alguma coisa desagradável e a mãe do Tambor olha para ele e diz, Tambor, O que é, mamãe?
O que foi que seu pai lhe ensinou hoje de manhã? Se não souber dizer uma coisa agradável, então não diga nada. E aqui em casa a gente brincava muito, né? Quando as meninas falavam alguma coisa sobre alguém, ou criticavam, ou até mesmo eu, tanto eu quanto elas, né? A gente dizia tambor, então a gente já sabia o que significava aquilo, né? Que a gente precisava pensar sobre a forma, né? Ou o conteúdo daquilo que a gente tinha acabado de dizer, mas sempre de forma doce, de forma gentil, mostrando que a gente pode escolher um caminho mais interessante. Às vezes, dentro do nosso processo de aprendizagem também, né? Eu tenho 30 anos de docência, desde a época em que eu ensinava em escola, né? Quando eu era professora de história, minha primeira formação foi em história, até depois na universidade. E a minha própria vivência como estudante, né? O quanto a gente tem vergonha de fazer pergunta, porque a gente tem vergonha de errar, a gente tem medo do olhar julgador do outro, né? Porque nem sempre é verdade, os educadores conseguem dizer da melhor forma possível, ou até mesmo os colegas, né? Conseguem acolher a dúvida do outro. E é uma das coisas que a gente tem que pensar bem, gente, porque todos nós temos dúvidas, né? Ninguém nasce sabendo, todos nós temos deficiência em alguma área do conhecimento, ninguém sabe tudo. Então, se eu sei um pouco mais de psicologia, porque eu estudei, porque eu atuo, nossa, eu não sei tantas outras coisas, né? E mesmo na área de psicologia, tem gente, grandes pessoas que vieram antes de mim, grandes estudiosos, grandes pensadores, que sabem mais do que eu. Então eu preciso estar aberta para aprender com essas pessoas e às vezes eu vou fazer uma pergunta bobinha mesmo, porque é isso, né? A gente aprende errando, a gente aprende, né? Como um bebê lá, a gente aprende primeiro deixando a comida cair de qualquer jeito da boca, né? Derrubando no chão, sem saber direito o que a gente está fazendo. Depois a gente vai ganhando mais robustez e a gente vai avançando em todos os nossos processos. Então, assim, eu acho que cabe uma reflexão pessoal, né? A minha postura diante do outro ajuda esse outro a ser recebido em sua dúvida, em seus medos, em suas dores, ou a minha postura está sempre colocando o outro numa situação de inferioridade ou de pensar que é pior do que alguém, né? Claro que às vezes a gente não tem controle sobre isso. Não é verdade? Às vezes a gente diz uma coisa com a melhor das intenções, mas o outro, por causa das suas feridas internas, recebe de forma dolorida, recebe de forma, né, intempestiva, às vezes tem até uma reação abrupta. Então, a gente tem que ter a sensibilidade e a delicadeza de parar de falar, ou até de pedir desculpa. Olha, sinto muito se eu provoquei em você algum desconforto, não era minha intenção. Então a gente precisa aprender a falar, a dialogar, a compreender e a fazer essas trocas, porque, por exemplo, às vezes a gente se defende dizendo assim, mas eu não tinha intenção. Se o outro entendeu daquela forma, é problema do outro. Não penso dessa forma, tá? Eu acho que se eu falei algo, fiz algo que gerou um impacto negativo na vida de alguém, eu preciso rever, eu preciso pedir desculpa, eu preciso dizer até para a pessoa qual foi o meu limite naquele momento, né? Para a gente tentar fazer ajustes de compreensão que elevem a gente para um nível melhor de todos os nossos relacionamentos, né? Então são coisas muito simples. Por exemplo, eu já viajei para alguns países de língua inglesa, né? O meu inglês é um inglês semi-analfabeto, eu vou pensar, né? Eu não sou a melhor pessoa para avaliar isso, é claro, porque quando, né, eu falo para uma pessoa que é nativa de língua inglesa, ela vai poder avaliar.
isso melhor do que eu, né? Então eu falo razoável para sobreviver, para me comunicar com as pessoas, mas eu não tenho fluência, eu sou brasileira, né? Até na minha língua eu fico buscando essa fluência o tempo inteiro e a gente não tem, né? De vez em quando a gente dá umas derrapadas e tropeça nas palavras. Imagina abrir a boca para dizer que tem fluência em outro idioma. Mas por que é que eu tô dizendo isso? Em um desses países de língua inglesa, que é um país que tem uma cultura, eu acho que um pouco mais parecida com a nossa, em termos de não ser muito cuidadoso com o outro, muitas vezes eu falava inglês e a pessoa fazia uma cara assim de não tô entendendo você, ou dizia sorry, e me fazia repetir a palavra várias vezes, e ia me deixando constrangida até o ponto em que eu me envergonhava de falar inglês, né? E aí eu tenho que estudar mais. Tudo bem que isso, em parte, até impulsiona a gente, né, para estudar, para se qualificar melhor. Mas assim, isso em algumas pessoas vai ter esse impacto, mas em outras pessoas vai significar o oposto. E a gente nunca sabe se a gente vai impactar positivamente ou negativamente. Então, dentro de uma escolha, é muito melhor você não é mentir para o outro, mas é você saber como ajudar esse outro a se apropriar, seja de uma língua ou seja de um outro conhecimento, do que a gente olhar para esse outro como se ele fosse inferior, porque ele não alcançou o nível que eu acho adequado para ele desenvolver algum pensamento ou, no caso do exemplo que eu tô dando, falar outro idioma. A experiência que eu tive no Canadá foi completamente diferente, né? Aí você pode dizer, mas é um país multicultural, que recebe muito imigrante. Outra coisa que a gente precisa parar como brasileiro. Todas as vezes, né, eu já prestei atenção nisso, eu não sei se vocês já viveram isso ou já ficaram atentos a esse tipo de coisa. Por exemplo, uma vez eu estava falando de uma experiência que eu tive na Noruega, de conhecer um pouco mais o sistema de educação da Noruega, e eu voltei muito encantada. E aí, conversando com algumas pessoas, uma pessoa chega lá e diz, mas a Noruega é um país pequenininho. E eu fiquei pensando, porque o Brasil é grande, então a gente não pode ter um sistema educacional de qualidade. Um dos pontos que eu vou falar dessa educação na Noruega é que não tem sistema de notas. E quando a gente pergunta por que não tem um sistema de notas, a resposta é para que ninguém se sinta superior nem inferior a outra pessoa. Isso para mim é fantástico, tá? Eu não sei se depende do tamanho de um país para a gente aprender uma coisinha tão aparentemente simples como essa, né? Então, eu acho que a gente precisa parar de desacreditar no nosso país, no nosso povo, e que a gente pode alcançar níveis melhores daquilo que a gente merece. Porque a gente merece ser tratado com gentileza. A gente merece ter um país onde a gente pense na educação para todos, né? E que a gente possa realmente tentar buscar uma igualdade entre as pessoas, porque ninguém, gente, ninguém é melhor do que ninguém é pior do que ninguém, né? Então nós precisamos olhar uns para os outros com mais gentileza. Bom, mas voltando. Então, lá no Canadá, eu ia falando meu inglês do jeito que eu sei, e a maioria das pessoas estavam sempre fazendo algum tipo de elogio. Nossa, você fala bem, você consegue se comunicar. E eventualmente uma pessoa não me entendia e elas me pediam desculpa por não estarem me entendendo, né? Então, assim, eu não me sentia inferiorizada em momento algum, né? Elas diziam, por favor, desculpa, eu não tô conseguindo entender. E aí, quando eu falava outra vez, elas se esforçavam, elas diziam, claro que você disse isso, né? Então, assim, é uma outra forma de abordagem. E eu acho que com isso, eu fiquei mais aberta a aprender. Eu pedia que as pessoas me corrigissem quando eu falasse alguma palavra errada, né? E isso era uma coisa muito mais interessante para mim, né? Do que quando eu sou menosprezada por não ter uma excelência em algum ponto do meu comportamento ou do meu conhecimento.
Então, esse é um ponto importante para a gente olhar, sabe? Então, será que a gente não está olhando mais para as pessoas dentro dos seus aspectos com alguma deficiência, ao invés de elogiar aquilo que elas têm de bom, né? Será que a gente está cuidando da nossa fala? Será que a gente ouve o outro? Ou, enquanto o outro está falando, a gente já está ali elaborando 1000 respostas ou 1000 justificativas para a gente dizer outra coisa por cima daquilo que a pessoa falou, para a gente provar que a gente é melhor do que essa pessoa que está falando. Então, são várias coisas que a gente acaba fazendo. Por quê? Aí vem a grande questão da psicologia, que é tão difícil a gente se apropriar, que é a questão dos nossos elementos inconscientes, né? Para o Jung, nós temos elementos inconscientes que não são apenas elementos que foram reprimidos da nossa consciência por causarem vergonha ou ansiedade ou qualquer outro tipo de sentimento, mas também potencialidades inatas, né, que vêm com a gente, que chegam com a gente desde que a gente nasceu e que a gente, por algum motivo, não desenvolveu, o que não significa que a gente não possa desenvolver. Então, esses conteúdos, né, sejam os conteúdos reprimidos ou os conteúdos não desenvolvidos, eles geralmente são projetados no mundo externo. Então, a gente projeta muito nas pessoas, né? Aquilo que eu não quero ver em mim, ou que eu não admito em mim, muitas vezes eu projeto em outra pessoa. E aí é que vem as grandes loucuras do nosso pensamento e das nossas falhas perceptivas, muitas vezes, né? Porque tanto eu projeto idealizando, então, por exemplo, eu transformo pessoas que têm características que eu admiro em mim mesma em grandes ídolos ou mitos, né? Ou até as características que eu não vejo em mim, mas eu gostaria de desenvolver. Então eu começo a olhar essas pessoas como se elas fossem quase pessoas mágicas, né? E não tem ninguém perfeito, não tem ninguém mágico, não tem ninguém 100%, nem eu, você, jamais, né? O que a gente está buscando aqui nessa vida, eu acredito, é que a gente possa nos tornar o melhor que a gente pode dentro dos limites humanos da nossa condição, de ser quem nós somos, certo? E a gente também pode projetar no outro aquilo que a gente não quer ver na gente, né? A nossa inveja, as nossas mentiras, o nosso medo, a nossa insegurança, a nossa insensatez. E aí a gente começa a acusar as outras pessoas, né, de coisas que na verdade são nossas. Então é muito difícil virar o espelho para a gente se enxergar como nós somos. Então, o que é que a gente faz? Né? Vamos lembrar lá daquela história da Branca de Neve, né? E da madrasta lá do espelho. O que é que a madrasta faz? Espelho, espelho meu, existe no mundo alguém mais bela do que eu? Ou seja, ela estava procurando uma rival fora, uma rival no mundo externo, né? E claro que uma mulher mais velha não vai competir em beleza com ninguém, nem com as mulheres da própria idade, na verdade, né? Porque a gente tem a nossa própria beleza, a gente não deve competir com ninguém, né? Então, a Angelita precisa se olhar no espelho e gostar do que ela vê, com todas as ruguinhas, com todas as imperfeiçõezinhas, porque é isso mesmo. Mas eu preciso ter delicadeza comigo e me olhar da forma mais gentil que eu puder, para que eu possa gostar de mim e me levar pela vida de forma mais suave e mais leve, porque senão, gente, eu vou ficar me comparando com os outros. E aí pode vir o autodesprezo, o menosprezo, né? Ou eu vou tentar forjar uma realidade que não existe. Então eu vou para as redes sociais desenhar o mundo todo colorido, né? Claro que tem coisas ótimas na vida da gente, claro que a gente prefere, né, compartilhar com as pessoas aquilo de bom que a gente vive, mas nós não somos só isso. Nós somos também aquela pessoa que chora, que sente saudade, que sente medo, né?
que às vezes sente raiva também, que sente inveja, que sente um monte de coisa, porque são sentimentos humanos. E não é negando esses sentimentos que a gente vai lidar melhor com eles. É o contrário, é encarando, né, esses sentimentos que a gente vai poder olhar para eles e dizer assim, poxa, eu posso colocar isso aqui num lugar melhor na minha vida, né? Então eu não preciso ficar com raiva ou inveja de outra pessoa que conseguiu ter uma vida bacana, né? Eu posso me alegrar com a vitória desse outro, né? Assim como eu posso desejar essa vitória para mim também. Desejar essa vitória para mim também não significa que eu tenho que sentir raiva do outro porque o outro conseguiu determinada vitória, né? Então, se eu tiver uma alma mais gentil, eu vou prestar mais atenção também nas injustiças sociais que a gente vive em nosso país, né? Eu peço a Deus muito para jamais perder a sensibilidade de olhar para uma criança no meio da rua, por exemplo, e julgá-la como se ela fosse responsável por estar numa sinaleira pedindo dinheiro ou vendendo alguma coisa para levar algum dinheiro para casa. Porque essa criança, ela é vítima de um sistema perverso, né? As pessoas que estão em condição de risco social, que estão nas ruas pedindo dinheiro, eu não posso imaginar que elas escolheram essa vida. Não posso. Posso até imaginar que no percurso da vida delas, vários fatores contribuíram para que elas não se dedicassem talvez o suficiente a algumas coisas que talvez pudessem melhorar a vida delas um pouco mais. Mas a gente não está na pele de ninguém. Quem somos nós para julgar o outro? Eu não estou na pele de ninguém para saber a história da vida daquela pessoa. O que foi que fez com que aquela pessoa se levasse pela vida daquela maneira, né? E muitas vezes eu fico com raiva, porque aquela pessoa me aborda no meu carro, aquela pessoa vem me pedir dinheiro, né? Então eu vou perdendo a gentileza, eu vou ficando hostil, porque eu percebo também o mundo com muita hostilidade. Não é fácil, não tem receita de bolo, não é? Não é aquela coisa de sorria, estamos sendo filmados, não. É um exercício diário, é uma luta de cada minuto e segundo dos nossos dias. Mas o que eu percebo é que à medida em que a gente vai ficando um pouco mais gentil, principalmente com a gente, aceitando melhor as nossas imperfeições, entendendo que isso faz parte do nosso processo de desenvolvimento, a gente começa também a ser mais gentil com o outro, né? E a gente percebe no nosso cotidiano, realmente, existe uma hostilidade muito grande. Por exemplo, no trânsito, né? Às vezes eu fico com vergonha, porque eu paro, para mim o pedestre continua sendo prioridade, né? E, nossa, eu causo um aborrecimento absurdo nos outros motoristas que estão atrás de mim. Eu entendo também que eles têm pressa, que todo mundo está atrasado para chegar em algum lugar, mas veja, hoje eu estou dentro do meu carro, parando para uma pessoa atravessar, amanhã sou eu que estou atravessando a rua e preciso que alguém faça isso para mim. A mesma coisa, por exemplo, a gente dá uma seta e eu percebo que, principalmente aqui em Salvador, você dá uma seta, é quase como se você estivesse dizendo para o carro que está atrás de você, que poderia te dar passagem, que ele precisa acelerar para não deixar você passar. Então, né, são coisas assim que a gente fica, por quê? Pra quê, né? Essa gentileza que o outro pode me fazer naquele momento, eu devo fazer também num outro momento para um outro motorista que me pede passagem. Então, por que é que a gente tá sempre atropelando uns aos outros, né? Às vezes no trânsito a gente passa por um lugar que não deveria passar, para passar na frente de outra pessoa. É uma agressividade o tempo inteiro. Eu sei que nós somos maltratados. Aqui no Brasil nós somos muito maltratados. Muito, gente. A gente não pode negar isso. Nós somos maltratados. Quando a gente luta por direitos, nós somos mal vistos, não é? A gente vai no supermercado, por exemplo, e a gente tem que pagar caro
por uma comida, e mesmo a comida sendo muito cara, preste atenção, porque são coisas que eu acho que a gente não observa muito no cotidiano, porque a gente banaliza o mal, né? Mas a gente vai no supermercado e a gente tem que escolher a batata menos podre, né? A laranja menos podre. A gente simplesmente não pega as frutas, as verduras, os legumes e coloca no nosso carro, né? A gente fica garimpando. Isso não era para acontecer. Não, isso não é normal. A gente chega em outros lugares e não é assim. Por que que não é assim? Ah, porque os outros lugares são países ricos, nós somos países pobres. É sobre isso mesmo que a gente está falando? Ou é sobre o que a gente aceita, né? Então, se alguém for reclamar no supermercado, se alguém for falar sobre isso, as pessoas olham com estranhamento, acham que a pessoa está promovendo desordem. Não é assim que a gente se comporta? Eu não estou falando só de você, não, estou falando de mim. Porque quando eu falo aqui, eu também estou pensando nas minhas atitudes e estou revisando também o meu comportamento, né? E claro que de vez em quando a gente sente raiva, de vez em quando a gente faz coisas que a gente não deveria fazer, né? Mas se a gente começar, pelo menos, a se prestar mais atenção, eu acho que já vai ter valido a pena fazer esse bate-papo aqui com vocês. Quer ver outra coisa? Quer ver outra coisa simples? Elevador, né? Por que que a gente não espera as pessoas descerem do elevador para a gente entrar no elevador? Às vezes, quando o elevador abre a porta, né? Vamos lá, a gente foi no médico, no 8º andar, desceu, tá lá no térreo. Antes da gente descer, já tem gente tentando entrar no elevador, né? O que que é isso, né? Outro dia eu vi uma pessoa orientando alguém, dizendo assim, olha, o elevador funciona dessa forma. Quando você quer subir, você aperta o botão que está com a seta para cima. Quando você quer descer, você aperta o botão que está com a seta para baixo. Porque senão, o elevador vai parar, né, em todos os andares de qualquer maneira, com ou sem necessidade. Nossa, a pessoa ficou muito aborrecida, porque recebeu essa instrução, né? E continuou lá apertando, inclusive repetiu o movimento várias vezes. Então, o que é isso? Que falta de disponibilidade é essa nossa, né? De aprender, de fazer o que é certo, né? De dar um bom dia.
Às vezes a gente dá bom dia, a pessoa não responde. Ok, eu posso ficar com a minha gentileza. Me faz bem ficar com a minha gentileza, gente. Eu não preciso ficar estabelecendo, né, um sistema de troca, né, tete a tete, com todas as coisas que acontecem no meu cotidiano. Agora, é claro, eu não vou admitir ser maltratada, eu não vou admitir que uma pessoa me desrespeite, né? Mas assim, se eu posso, no cotidiano, tentar ser mais delicada, tentar ser mais gentil, por que eu não estou fazendo isso? Né? Por que eu estou deixando a minha alma árida? O que acontece com a alma árida? Com a alma competitiva, com a alma raivosa, com a alma tensa? Ela seca os nossos ossos. A gente perde nossa saúde, a gente perde a nossa beleza, né? Porque uma alma árida, ela é ofuscada, ela é opaca, né? E uma alma mais leve, que não é perfeita, tá? Eu não tô aqui falando de santidade, de perfeição. Eu tô aqui falando de coisas que a gente pode reparar no nosso cotidiano para tentar melhorar um pouco a nossa relação com nossa alma, que pede mais leveza, e com isso gerar também situações mais agradáveis no nosso cotidiano, na medida em que a gente conseguir fazer isso, né? Então, se eu posso conduzir a minha vida com um pouco mais de gentileza, eu vou espalhar mais gentileza no mundo. E isso, com certeza, vai melhorar muito a qualidade da minha vida e a qualidade da vida das pessoas ao meu redor, né? Algumas vezes eu vou conseguir fazer isso, outras vezes eu não vou conseguir fazer isso, tá certo? A gente só precisa prestar um pouquinho mais de atenção. Ficar um pouco mais atento a como a gente está se comportando e se a gente está coerente, né? Porque às vezes tem isso também. Às vezes a gente diz um monte de coisa, a gente concorda com um monte de coisa, mas quando a gente vai para a prática, a gente está fazendo completamente diferente, né? Às vezes eu vejo pessoas, por exemplo, falar sobre corrupção de uma forma bem irritada e nervosa e esbravejando contra esta ou aquela pessoa. Mas às vezes eu vejo comportamentos nessas mesmas pessoas que são comportamentos de corrupção, mas que a pessoa não consegue prestar atenção em si mesma para ver que ela também é corrupta, né? Em maior ou menor grau, mas também é corrupta. Então, a gente precisa prestar atenção se o nosso discurso está compatível com aquilo que a gente está defendendo muitas vezes com tanta veemência, né? Apesar de que eu acho que a gente defende talvez para a gente se ouvir, para a gente se escutar, para ver se a gente consegue também mudar algumas coisas na nossa própria existência. Mas às vezes a minha cegueira é tanta que eu uso, né, algum erro do outro que foi grave, porque corrupção, né? Aí eu falando no campo da corrupção é sempre uma coisa grave, mas eu tô ao mesmo tempo exaltando outros comportamentos que são tão terríveis quanto e maquiando esse comportamento como se ele não fosse tão ruim. É outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção, né? Então, esse bate-papo de hoje é para dividir com vocês essa reflexão, né? Eu quero mais gentileza em minha vida, eu quero ser tratada com gentileza, né? Outra coisa que acontece muito aqui na nossa cultura é que às vezes as pessoas pensam que brincar com o outro é uma coisa boa, mesmo que fira o sentimento do outro. E às vezes o outro ainda chega pra gente e diz, você não sabe brincar, né? Mas assim, o outro não pode virar o nosso brinquedo. Se o outro se sente desconfortável com aquela brincadeira, eu não posso continuar brincando daquela forma. Porque uma brincadeira que só uma pessoa se diverte não é uma brincadeira, né? É pirraça,
né? Quantas vezes a gente brinca pirraçando uma pessoa e a gente não sabe o nível de desconforto que a gente causa na pessoa. Às vezes a pessoa diz, olha, eu não gosto de ser tratada dessa forma, eu não gosto desse tipo de brincadeira, mas a pessoa insiste em continuar mantendo aquele comportamento, mesmo que o outro sinalize que não gosta. Então percebem? A gente tem que pensar a serviço de que eu tô fazendo isso, não é? Então muitas vezes a gente faz coisas esperando que o outro goste mais da gente. E às vezes determinados comportamentos afastam as pessoas de perto da gente, né? E a gente não percebe a nossa própria arrogância, a nossa própria falta de cuidado com esse outro, que a gente está convivendo cotidianamente ou não, né? Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos filhos. É claro que às vezes a gente magoa sem querer, mas a gente sempre tem a oportunidade de revisar, de pedir desculpa. Pedir desculpa, gente, é tão fácil. Eu acho que quebra, sabe, tanta coisa ruim que a gente carrega dentro da gente. A gente se liberta e a gente liberta o outro com um pedido de desculpas. E às vezes o nosso orgulho é tão grande que parece que a gente está se humilhando diante do outro, né? Então, não é fácil a gente trabalhar o nosso ego. Porque o nosso ego tem uma estrutura voltada para essa adaptação social, né? E para o desejo de defender a gente daquilo que o ego considera uma ameaça. Mas às vezes, o que o ego considera uma ameaça é o que vai libertar a gente, né? Mas como é que o ego se estrutura? A partir também do olhar julgador do outro. E a gente tem que travar uma luta muito grande em nossa cultura para não julgar. Nós não queremos ser julgados, nós sofremos por causa do julgamento do outro, mas nós adoramos julgar. E esse julgamento é um dos fatores fundamentais para a gente perder a capacidade de ser gentil com nós mesmos e com os outros, né? O ego fica completamente destroçado quando a gente é julgado, né? E a gente fica tentando se esconder, inclusive, para fugir do julgamento das outras pessoas. Quando a gente passa a dar menos importância, né, para o julgamento do outro, e aí eu digo que a gente tem que ter um discernimento muito grande também, né? Porque tem julgamentos do outro que são benéficos se ele vem com uma crítica construtiva e com uma forma gentil de dizer, né? Mas tem julgamentos que são destrutivos e que têm um único objetivo de menosprezar. Então, por exemplo, nas relações narcísicas a gente vê muito isso, né? Então, por exemplo, o outro veste uma roupa, né? Pede sua opinião, né? O que importa é se aquilo tá bacana pro outro, se o outro tá conseguindo se ver bem no espelho, se tá gostando do que tá vendo. O outro não quer, na maioria das vezes, a nossa opinião, quer a nossa validação, não é? Então, assim, não é melhor dizer assim, olha, você tá se sentindo bem? É isso que importa, você parece radiante com essa roupa. Então você deve estar feliz porque colocou essa roupa, né? Então fica bem, sai seguro ou segura, porque tá tudo bem, você pode usar o que você quiser, não é? Mas geralmente a nossa tendência é dar a nossa opinião, né? Como é que a gente enxerga, o que é que a gente gostaria de usar ou não usar, ou se a gente tá achando ridículo. Às vezes, inclusive, a gente não tá achando ridículo. A gente diz porque a gente se incomodou com a roupa que o outro tá vestindo, né? Porque nos ameaça de alguma forma. Então a gente tem que parar para pensar, né? Ver a felicidade do outro e isso significar a sua felicidade também, porque isso é amor de verdade, isso é gentileza de verdade, né? Deixar o outro livre para fazer escolhas e poder participar das escolhas alegres que o outro faz, desde que não fira a integridade de outra pessoa, não é?
Então, são essas observações no cotidiano que eu acho que a gente tem que ficar um pouco mais atento. Aquilo que eu vou dizer vai criar saúde, vai criar vida ou vai criar dor, maldade, desentendimento, discórdia, né? Então eu valorizo as pessoas, eu consigo enxergar o que as pessoas têm de melhor, ou eu continuo olhando para as pessoas com um olhar avaliativo e tentando pegar nos pontos fracos dessa pessoa para eu me sentir superior, né? Não dá certo, gente. Não dá certo. Eu tenho percebido com as pessoas mais sábias, né, que eu tenho a oportunidade de conviver, o quanto elas são humildes. Quanto mais sábia ou sábio é um ser humano, mais humilde essa pessoa é. A arrogância é das pessoas que escondem sua baixa autoestima. A arrogância é das pessoas que acham que não têm recursos para enfrentar as imperfeições que têm sem ser contaminado pelo olhar julgador do outro. Então a gente precisa ser gente de verdade. A gente precisa se mostrar como a gente é e ao mesmo tempo cuidar para que, sendo quem a gente possa ser o melhor que a gente pode e tentar, de todas as formas, espalhar gentileza no nosso cotidiano. Tá? Eu espero ter contribuído para as reflexões de vocês. A pretensão aqui não é de esgotar o tema, nem de usar todos os recursos da psicologia para justificar essa ou aquela atitude. É apenas um bate-papo mesmo para compartilhar, dividir com vocês coisas que eu tenho pensado e que tenho convidado vocês para virem comigo nessas conversas, tá certo? Então eu vou deixar aqui um grande beijo, um desejo que você se ame muito, que seja muito gentil com a sua alma e que você possa também, né, usar alguns filtros para perceber as suas atitudes e espalhar gentileza no mundo. Então, eu posso ser romântica ou utópica, mas eu acredito que essas coisas ajudam a gente a continuar caminhando, apesar de todas as dificuldades que a gente vive no nosso cotidiano, né? E não é negar as coisas ruins, as dificuldades, a gente continua lutando, né? Também de outras formas para ver um mundo melhor, mas eu acho que dá espaço para a nossa alma é muito maior do que nossa conta bancária, é muito maior do que as coisas que a gente compra. A nossa alma, ela está numa ressonância, numa ligação direta com a natureza. Nós somos hóspedes da natureza, precisamos também tratar a natureza com muita gentileza, porque senão ela se volta contra nós. E é claro que a natureza não quer um hóspede indelicado dentro da sua própria casa, não é? Então vamos cuidar uns dos outros, né? Vamos ajudar uma pessoa que passa com compras e que tá com peso demais. Vamos abrir pelo menos a porta do elevador para essa pessoa entrar. Vamos dar bom dia, né? Vamos ver uma pessoa com semblante triste, perguntar se a gente pode ajudar em alguma coisa. Vamos perguntar a uma pessoa se ela está precisando de um apoio, se ela quer água, se ela está com sede, né? Então, são pequenos, grandes gestos que podem fazer da nossa vida uma vida um pouco mais repleta de sentido, né? E pode dar sentido à vida de alguém também, tá bom? Então, beijo enorme e eu espero vocês no próximo bate-papo, tá? Fiquem ligados lá no Instagram da AMA, eu vou divulgar sempre o que a gente vai falar e avisar o dia em que eu vou estar postando o vídeo lá no meu canal do YouTube, aí é no meu canal Angelita Menezes, tá certo? Mas eu vou divulgando para vocês e vocês podem me mandar mensagens, né, falando sobre o que vocês ouviram hoje, dizendo o que é que vocês gostariam que eu conversasse um pouco com vocês,
Depois eu posso fazer alguma live para a gente participar de forma mais interativa. Enfim, quem vai dar o tom dessas nossas conversas e de como eu vou me comportando, né, com vocês, são vocês. Então me deem feedback, porque eu gosto de feedback e acho que vocês podem me ajudar a fazer um trabalho cada vez melhor, tá certo? Então fiquem com Deus, um beijo enorme e gentileza.